dos primeiros trabalhos que eu tive como jornalista e fotógrafo, por consequência, na verdade, que eu estava na faculdade ainda de jornalismo, foi numa revista de náutica, que fala de náutica, chamava Offshore. Foi uma amiga da faculdade até que me conseguiu o trabalho, a Ana, minha amigona até hoje, e Ana Castro, e foi interessante esse trabalho, assim, porque era uma revista muito pequena, assim, né? Tinha uma equipe pequena, eu era estagiário, eu ganhava super mal, assim, dava só para pagar minha faculdade e sobrava um trocadinho, às vezes para colocar um pouco de combustível no carro, que por sorte minha mãe me emprestava na época. E foi interessante por ser uma revista pequena, e eu logo no começo já comecei a realmente a trabalhar como repórter, né? Então, e como tinha o editor e tinha um repórter contratado, assim, e mais eu, assim. Então, e esse repórter ele não gostava muito de viajar. E era uma revista muito ligada com regatas, com você ir fazer teste de lancha, fazer umas experiências com monotipos e tal. E ele não gostava muito de viajar, então sobrava para mim e eu adorava, ainda super jovem, assim, sempre gostei de viajar e ter experiências, então para mim foi maravilhoso. Então, nessa época, e era muito, obviamente, ligado com o mar, né? E apesar de gostar muito do mar e ter tido experiências incríveis com vela e com barcos e tal, eu enjoava muitas vezes, assim, eu não sou a pessoa mais resistente, assim, né? Você vai acostumando, assim, mas eu não sou a pessoa mais resistente. E eu era contratado como repórter, mas como eu ia fazer a cobertura numa revista pequena, eu acabava muitas vezes fotografando. Inclusive foram as primeiras publicações profissionais que eu tive como fotógrafo, foi nessa revista, onde eu acabava escrevendo e fotografando, e isso também é uma coisa à parte aí dessa história, que era muito legal ver numa revista que tinha apesar de ser pequena, ter uma distribuição relativamente pequena, era uma qualidade muito legal, assim, o design eu gostava muito, bem clean, assim, eles eram bons nisso, assim. As fotos estouradas, assim, então, pô, foi uma puta oportunidade, assim, de ver, assim, o material ali, né, tanto em texto quanto em foto, que são duas coisas que eu sempre gostei até hoje. Mas interessante, uma coisa que me veio, assim, na cabeça ontem à noite, que eu fiquei pensando que é interessante, que assim, que tem momentos que você está em algum lugar que isso vale muito para viagem, né? Mas acho que em várias coisas, quando você está experienciando alguma coisa e que você tem que fotografar ou quer fotografar por um lado, mas por outro lado você não quer. Porque às vezes você está querendo curtir aquele momento e não como um fotógrafo, né? Quando o fotógrafo, de certa forma, é um observador, ele está fora daquilo, né? Ele tem uma outra função, ele não é parte diretamente daquilo, ele é simplesmente o Big Brother, né? Sei lá, entre aspas. Então, bom, isso é uma coisa que muitos fotógrafos têm, né? Essa dúvida, fotografa ou não fotografa. Mas nesse caso em particular tem um detalhe que é quando você está num ambiente onde você tem um lado de você que está sofrendo, assim, que é, por exemplo, você está eu lembro, assim, eu fui cobrir a chegada de uma regata na Bahia, em Salvador. E era uma regata de cruzar o oceano, né? Eles vinham, agora, acho que é Jacques Vabre que chamava, Transat Jacques Vabre, não sei. Que eram os veleiros ultramodernos, trimarãs, assim, lindos, de 15 milhões de dólares cada um. E eu fui cobrir essa chegada e uma das coisas que a gente foi fazer, além sei lá, na festa de premiação, que foi no Farol da Barra, uma festa no Farol da Barra, super estilo, assim. Uma das coisas que a gente foi fazer foi pegar uma lancha e pegar dos veleiros chegando, né?
E era uma cena super linda, aquele trimarã velejando, assim, para fotografar, tudo com filme na época. Mas aquele mar batendo pra caramba e você meio enjoando. E quando eu enjoo, acho que isso é meio padrão, assim, você vai ficando meio ensonado também, né? Dá vontade de deitar e fechar o olho, né? E ao mesmo tempo você tem que estar lá e fotografar. E daí, assim, ali existe um objetivo muito claro, assim, né? Eu preciso ter aquela foto, eu preciso voltar com o material. Então, obviamente, você tem uma motivação diferenciada para fazer aquela foto acontecer, né? Você fala, não, eu preciso pegar aquela câmera lá na mochila e fazer essa foto, mesmo estando passando um pouco mal, por mais lindo que fosse o ambiente, a situação, assim, a adrenalina ali, que tinha tudo isso também. Mas às vezes você não tem, né, essa motivação, então muitas vezes a gente deixa de fotografar, né, e deixa passar a imagem ou tá curtindo. E daí entra um fator interessante, assim, que eu até estava lendo num livro que eu achei uma parte desse livro que chama O Jeito Harvard de Ser Feliz, que ele fala da técnica dos 20 segundos, que é uma coisa que você quer tornar constante assim na sua vida, que você quer fazer ou que você quer mudar um jeito para uma coisa positiva, por exemplo, fotografar mais, né? É você facilitar o ato de fotografar, tá mais fácil, né? Às vezes coisa simples, né? Eu sempre fiz muita trilha, né? Então você tá andando e daí sua câmera tá ali na mochila lá atrás e tal, no mochilão, às vezes fazendo uma trilha. Daí você vê uma coisa legal, daí para fotografar você tem que tirar aquela mochila, sei lá, de 15 quilos das costas, colocar no chão, abrir, achar a câmera, pegar, fotografar, colocar de novo. Por mais que isso demore 20 segundos, ou até 1 minuto, sei lá quanto tempo você demoraria para fazer isso. Isso muitas vezes vai te impedir de fazer a foto. Você vai falar, não, será que é tão boa essa foto? Por um lado pode ser interessante, que você fica mais criterioso, né, do que você vai fotografar. Mas por outro lado você perde várias imagens, né, você não experimenta e tal. Ainda mais hoje no digital, que não tem é mais tranquilo, né, você tirar mais fotos, né, experimentar, ver se funciona. Então, um jeito, óbvio, que, sei lá, ter uma pochete na frente com a câmera ou deixar a câmera pendurada no ombro, coisas assim, né? Hoje tem uma câmera mais portátil, onde você pode carregar ela no ombro. Então, isso com certeza vai facilitar. Quando eu fui para o Oriente Médio, eu levei só uma câmerazinha mirrorless, quando eu estava começando essa coisa da mirrorless. E com uma lente fixa e fiz todo o trabalho lá, um trabalho pessoal, fiz todo com essa câmera, então eu tinha ela sempre pendurada, era levinha, então para mim foi muito bom, assim, foi muito interessante a experiência. Então você facilitar, né, você quer fotografar mais em casa, deixa uma câmera ali na sala de jantar, num cantinho ali, coisas assim, né, eu acho que é interessante essa coisa de facilitar para você fotografar mais. E isso vale para qualquer coisa na vida, né? As coisas que você não quer tanto fazer, que você esconde aquele chocolate que você não quer comprar, se você não quer comer, deixa ele mais num lugar mais difícil, porque na hora de dar vontade, você às vezes pode desistir só pelo fato de você ter que subir numa cadeira para pegar ou abrir uma chave. Você pode desistir de comer uma coisa que você acha que vai te fazer mal, por exemplo. Isso é legal, que vale para tudo, tanto para o positivo, para praticar um esporte ou para fotografar, quanto algo que te faz mal, um vício, alguma coisa assim. É isso, um abraço, tchau, tchau.